Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês que vão me ouvir pela internet, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão pelo sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos no domingo, no dia 10 de agosto de 2014, mensagem para memorial para vocês que vão me ouvir no futuro. O texto hoje está em Daniel, capítulo 5. Você tem a sua Bíblia na sua mão, Daniel, capítulo 5, versículo 10 até o 12. Lemos assim: A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: Ó rei, vive para sempre. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, qual há um espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento e interpretação dos sonhos, explicação de enigmas e resolução de dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Versículo 14. Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Oremos a Deus agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, peço ao Senhor que eu possa ser instrumento de Deus para a salvação, a conversão e a edificação de muitos que vão me ouvir no futuro, e use para ministrar a tua palavra com humildade, eu lhe peço em nome de Jesus. Vocês que vão me ouvir pela internet, quem se comunica convosco é o reverendo César Augusto. O tema que temos aqui é muito importante: espírito excelente. O tempo em que acontece isso, ou seja, esse fato em Daniel capítulo 5, é o ano 538 a.C. Lugar: Palácio Real, Salão de Festas da Babilônia. Você vê isso no versículo 1. Nós vemos uma coisa interessante nesse capítulo. Nós vemos que Deus faz cumprir uma profecia que está em Isaías capítulo 21. Mas antes houve uma festa, houve alegria, houve festejos. De acordo com o versículo 1, você vai ver que 1000 dos grandes do rei Belsazar estavam naquele lugar. Seria hoje conhecido como uma festa de arromba. Seria um ginásio enorme, muitas pessoas comendo, bebendo, se divertindo. E não é isso que vemos nos dias atuais, pessoas que só pensam em se divertir, em se alegrar, em se envolver com todo tipo de peripécia e irresponsabilidade sem pensar na consequência. Eles não sabiam que naquela noite eles iriam morrer, bem como o rei Beltesazar. Se pegarmos o capítulo 5 de Daniel, veremos que ele é profético para os dias atuais. Pessoas que, ao invés de buscar a Deus e buscar ter achego a Deus para ter um espírito excelente, procuram se envolver com coisas mundanas, procuram se envolver com shoppings e com tantas coisas. O cristão também se envolve com isso. Mas o problema é que algumas pessoas só se envolvem com consumismo. Pessoas que não se interessam em ler a palavra. Hoje em dia você vê filhos que espancam seus pais, seus avós. Eu soube de um caso de um filho que sequestrou a própria tia, querendo como resgate as economias que ela tinha. Aliás, era um casal de tios que eles tinham dentro do banco, que eram 15 mil reais. Nós vemos o tipo de geração que estamos encontrando nos dias atuais. Ter um espírito excelente é importante. Daniel tinha esta fama na Babilônia. Daniel tinha mais de 80 anos nesta época aqui do capítulo 5 de Daniel. Vamos abrir as escrituras aqui nesse capítulo 5 e meditar.
Se você quer ter um espírito excelente, deve se inspirar no exemplo de Daniel, um homem que se encontrava nele luz e inteligência. Essa é a primeira parte da mensagem. Daniel tinha luz e inteligência. Vamos ler o versículo 11. No teu reino, um homem, não eram 2, não eram 10, não eram muitos. Daniel representava a igreja no Antigo Testamento, que tinha luz e tinha inteligência. Haja visto aqui o texto bíblico em que se alicerça o projeto Lâmpada de Deus, está no Salmo 119, versículo 105, dizendo assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A palavra fogo no original é luz, conhecimento, sabedoria. Mas nós do movimento pentecostal não estamos querendo o conhecimento de Deus. Queremos ouvir profetas que falem profecias que agradem o nosso coração, que venham de acordo com a nossa necessidade. Nós não queremos amadurecer. O que nós queremos é submeter Deus a nossas vontades egoístas. Somos irresponsáveis em entender que fazemos parte de um reino. E se fazemos parte de um reino, então um rei exerce autoridade sobre nós. Desobedecemos os seus mandamentos e depois queremos que Deus nos abençoe. Isso é errado. A Bíblia Sagrada fala em São João 3, verso 36, que aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. É o que estava acontecendo com os judeus da época de Daniel, capítulo 5. Estavam sendo angustiados. Se você pegar o Salmo 137, você vai ver que nem cantar eles queriam. Os levitas, além de não apresentar mais sacrifício a Deus, também não cantavam, não se alegravam, nem batiam no peito que tinham uma religião, um Deus para servir. Eles só se sentiam como um vale de ossos secos. Você pegar Lamentações capítulo 1, você vai ver que até os sacerdotes pranteavam, choravam, e vinha ali um muro chamado das lamentações. Você via desolação, catástrofe, cheiro de morte, derrota. E é assim a vida de muitas pessoas que não têm iluminação de Deus. E Daniel tinha. Daniel era famoso por isso. Mas vem cá, por que ele foi procurado? Se você ler o capítulo 5, você vai ver que no meio da festa, que no meio das alegrias, que no meio das irresponsabilidades, que pegaram quase 5.000 peças e usaram eles como adorno. Ou seja, estavam bebendo vinho, bebida forte, naquela festa onde tinha 1.000 dos grandes, fora os garçons, os seguranças. Seria uma festa que, se fosse hoje, estaria na mídia, na internet, nos jornais, né? Estaria sendo falada e comentada. Agora, a maior surpresa não foi o rei Belsazar, não foram as suas concubinas, não foi a beleza da rainha, não foi a gostosura do vinho, mas foi a mão misteriosa que apareceu. Escreveu palavras que não estavam em nenhum idioma conhecido na terra. As palavras eram Mene, Mene, Tekel e Parsim e Pérez. E ninguém conseguia saber. De acordo com as escrituras sagradas, no versículo de número 7, vemos ali que ele clamou o rei com força e introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então clamou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e, no reino, será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Nós vemos que hoje a religião, a ciência e todo tipo de cultura que tenta fazer previsões do futuro, isso fala de tudo, em todos os sentidos, não consegue entender os sinais que a Bíblia Sagrada profetiza. Representa também uma igreja que não tem visão de Deus. A verdade está bem na frente deles, mas eles não têm luz e não têm inteligência. Se você ler o Salmo 119, versículo 130, diz assim: na exposição das tuas palavras, Senhor, a luz, e traz sabedoria aos simples, ou seja, traz esclarecimento àquilo que está em trevas. Se
Se você pega Provérbios, capítulo 4, veja só quem é que tem um espírito excelente. Capítulo 4, versículo 18 de Provérbios diz assim: mas a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a cada dia a visão tem que se amplificar, tem que crescer, tem que evoluir. Mas o que nós vemos são um bando de crentes que não leem a Bíblia, que não entendem nada das coisas que acontecem na vida dele. Não sabe se o que acontece na vida dele é castigo ou se o que acontece na vida dele é provação. São pessoas sem luz, sem a excelência do Espírito de Deus. São meros religiosos que, como os ímpios, andam em trevas. Olha o verso 19 de Provérbios 4. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem onde tropeçam. Se pegarmos o Salmo capítulo 1, versículo 6, você vai ver que Deus conhece o caminho do justo, que é luz. Mas o caminho dos ímpios perecerá. E por que perecerá? Porque ele está cego, ele não está vendo para onde está indo. Como tem sido a sua vida cristã? Você tem lido a Bíblia? Você tem ido à igreja? Você tem se santificado? Se não, é justificado você não entender o que está acontecendo na sua vida. O porquê dessa aprovação? É aprovação que você se sobressai dela com trabalho, com apoio, com patrocínio, mas há aprovações que são na alma, na consciência. Como está a sua consciência? Como está a sua vida hoje com Deus? Você pegar em Filipenses 1, versículo 11, você vai ver que as obras do justo devem brilhar como astros. É isso que diz Filipenses 2,15. Como tem sido a sua conduta no seu trabalho? Se alguém, por exemplo, estivesse em um impasse, um problema sentimental, um problema familiar, você é a pessoa mais indicada para aconselhar? Você é a pessoa mais indicada para conversar sobre o assunto, para trazer solução? A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente e trazia soluções para os problemas. Como é você? Há pessoas que são estressadas, nervosas, dizem que tem o espírito de João Batista e não resolvem nada. São pessoas que não são cristãs. Na verdade, não leem a Bíblia, não conhecem nada de Deus. Fazem parte de um sistema religioso, seja ele qual for. Assembleia de Deus, presbiteriano ou quem quer que seja. Mas não são cristãos. Não têm espírito de excelência, não têm luz. Quando as pessoas pensam nele, não pensam na solução dos problemas. Pensam no aumento de mais problemas. Pense nisso hoje. Primeira coisa para quem tem espírito excelente é ter luz e inteligência. Segundo, ele é promovido por Deus na terra. Eu não quero pregar aqui nenhuma doutrina de prosperidade e triunfalismo, mas é o que o contexto de Daniel capítulo 5 diz. Vamos ler o versículo 11. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. É a ilustração que eles apelidavam Daniel. Nos dias de teu pai, Nabucodonosor, se achou nele luz. Olha só. Ele tem um histórico de sabedoria, um histórico de sucesso. Quando Nabucodonosor teve o seu sonho, no capítulo 2 de Daniel, apenas Daniel trouxe a explicação. Foi um sonho perturbador e o rei Nabucodonosor não conseguia ter paz nos seus dias por causa disso, e ninguém pôde trazer a explicação daquele problema, daquele impasse. Eu lembro que José no Egito também trouxe essa explicação a Faraó. Leia o capítulo 44 e 45 de Gênesis. Nós vemos que os homens de Deus sempre trazem explicações para problemas das mais diversas situações. São pessoas instruídas, são pessoas que estudam, que conhecem. Agora nós vemos um monte de pastores aí que não têm conhecimento teológico, não têm conhecimento bíblico, não se envolvem com o cristianismo e querem, da sua maneira, dar explicações, trazer soluções. Ontem eu conversei com um missionário que foi pedir ajuda a um certo pastor e ele disse: olha, eu estou tendo dificuldades com a minha esposa. Ela está doente, está grávida, eu preciso de uma cesta básica. E o pastor disse: larga ela, abandona ela. São as pessoas que vemos hoje, pessoas sem saída, pessoas sem responsabilidade, sem caráter, pessoas que não são referência para a nossa nação. Será que isso não acontece com você? Será que você não é assim? Irresponsável? Uma pessoa que numa empresa ninguém jamais indicaria para um cargo ético, porque você não tem ética. A palavra ético vem do grego ethos, que quer dizer
Forma e comportamento. O Projeto Lâmpada de Deus dá curso de eticologia, que é a ciência que estuda a ética bíblica, refletindo para um bem-estar humano. Como você tem sido na face da terra? Qual é a sua referência no seu bairro, no seu estado? Você como político, como esposo, como pastor, como evangelista, como as pessoas definiriam você? Se você pegar o capítulo 13 de Daniel, você vai ver. Então Daniel foi introduzido à presença do rei.